uma grande guerra, não é? Há uma batalha que se trava todos os dias entre o espírito, que de facto é a razão, e entre a alma, não é? Que são os sentimentos. Os sentimentos. Então, a verdade é que quando nós damos vazão aos nossos sentimentos, nós podemos pôr em causa a saúde do nosso corpo, não é? O exemplo disso é quando a pessoa não pode comer determinados alimentos, não pode fazer uso do açúcar, mas de repente, não é? Ela, quando olha aquele pastel de nata, digamos assim, e o pastel de nata olha para ela e há aquela química entre os dois. Não é? Aquela conversa, não é? O pastel de nata diz, olá, eu estou aqui, e ela, que prazer. Mas ela não pode comer, essa é a realidade. E é aí que entra, de facto, o espírito, a razão que fala não é para comer, não deve comer. E eu creio que isso abre bastante o nosso entendimento do que é a alma e do que é o espírito. A alma, de facto, é aquilo que sente, que tem vontade no momento. E o espírito é aquilo que nos leva a pensar, a raciocinar o que é certo, o que é verdadeiro. Muito bem. Para falarmos agora dessa parte da alimentação, já que nós tocamos neste assunto no pastelinho de nata, não é verdade? Temos aqui a doutora Sofia Moradas, que é nutricionista e que vai sim falar-nos como é que uma boa alimentação reflete na saúde e na disposição do nosso corpo. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Ao nosso programa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Muito bem. E agora sim, nós estamos dispostas a ouvir e aqui sermos humildes para corrigir o que for preciso. Então, como vimos aqui nos exemplos que deu, não é? Da mousse ali que vai ser feita, deliciosa, do pastel de nata, etc. Então, existem coisas que, neste caso, estamos a falar de alimentos que têm muita gordura e muito açúcar combinados, não é? Que realmente não são considerados os alimentos saudáveis. Porquê? Porque eles vão tirar a nossa disposição, a nossa vontade para nós conseguirmos realmente fazer as tarefas do dia-a-dia, acordar bem dispostos, sem ser cansados. Por exemplo, nós sabemos hoje em dia que o excesso do açúcar causa-nos essa sensação de falta de ânimo, há pessoas que ficam com mais ansiedade, todas as questões de depressão, que são também muito comuns. Então tudo isso está relacionado também com o excesso que existe hoje em dia do consumo de açúcar. Quando falamos do consumo de açúcar é o bolinho, o tal pastel de nata, a mousse. Então, se nós tivermos um equilíbrio no consumo dessas coisas, não é? Se não for uma coisa diária... O equilíbrio, tá? Exatamente, o equilíbrio do espírito com a alma, tudo ali equilibrado, nós conseguimos levar uma vida em que nós podemos ter esses alimentos na nossa vida sem viver, como estava a falar, com aquela restrição de que nós não podemos comer. Agora, se nós temos uma má alimentação que todos os dias nós inserimos esses alimentos na nossa vida, o que vai acontecer é que ao fim de algum tempo o nosso corpo vai dizer chega, aí vem uma doença, não é? Diabetes, doença cardiovascular, ansiedade, etc. E aí nós vamos realmente ter que deixar de comer esses alimentos e é muito mais difícil quando nós chegamos a esse ponto. Eu estava aqui a pensar, Nete, geralmente as pessoas têm essa ideia. E a doutora, claro, já falou que não, que realmente o açúcar é de facto um grande vilão e que não contribui em excesso, não contribui para o nosso bem-estar, a nossa energia no dia-a-dia. Mas há muitas pessoas que têm essa ideia. Deixa-me comer um doce porque me dá energia. Sim, não é verdade? É verdade. E aí, nesse ponto, a pessoa já está com algum problema no metabolismo. Ou seja, quando a pessoa começa a sentir que, por exemplo, eu só acordo se eu beber café, eu só me sinto com mais energia se eu comer um docinho, eu preciso de um docinho, não é? Aquela coisa do eu preciso. Depois do almoço, geralmente. Exatamente, eu preciso. Então aí já temos aqui o espírito a dizer-nos algo que já é preciso ter atenção. Então vamos, de certa forma, equilibrar o consumo desses alimentos. Para quê? Para que não precisamos de chegar a essa parte da restrição, que é realmente muito desagradável termos de viver nessa restrição, não é? Muito bem. Doutora, quando nós falamos em restrição alimentar, nós podemos deixar mais claro para quem nos assiste que uma má alimentação
ela é composta diariamente de alimentos que prejudiquem? Como é que essa restrição a esses alimentos que nós já falamos aqui, o pastel de nata, a mousse, ela pode entrar na alimentação dessa pessoa, porém com esse equilíbrio, e não trazer para essa pessoa uma alimentação ruim, para que venha depois fazer mal para o corpo dela. Sim. Como é que a gente pode trazer o equilíbrio? Essa é a minha pergunta, porque às vezes se eu perguntar para a doutora o que é uma má alimentação, não é? A gente sabe que uma má alimentação é tudo aquilo que se come em exagero todos os dias, mas como que nós podemos incluir esses alimentos que de repente a pessoa tem desejo de comer, uma mousse, um pastelzinho de nata, sem que ela comprometa toda a saúde dela? Sim, assim, existem várias técnicas que nós trabalhamos, não é? Para que não seja uma restrição para a pessoa, até porque uma restrição depois também traz malefícios em termos psicológicos e emocionais. Então a restrição é sempre o fim da linha. Para nós vivermos sem restrição, nós temos que encontrar o equilíbrio. Muitas vezes, dependendo um bocadinho do que é que resulta para cada pessoa, mas, por exemplo, é muito comum os pacientes dizerem: olha, doutora, um dia da semana eu vou querer comer o meu pastel de nata porque é o meu bolo preferido. Durante os outros dias da semana eu não vou comer nenhum bolo de pastelaria ou nenhum doce, nada com demasiado açúcar. Tudo bem. Por exemplo, quando é mais os homens, muitas vezes eu ouço assim: doutora, eu gostava de continuar a beber, por exemplo, o meu copo de vinho, uma refeição de domingo com a família, etc. Então, naquele dia, essa pessoa vai também poder ter esse momento de prazer. Agora, aquilo que não pode acontecer é ser todos os dias o copo de vinho, todos os dias o pastel de nata, todos os dias uma sobremesa. Aí já entramos num padrão de excesso, não é? Então, a pessoa tem que escolher aquilo que ela vai querer comer, especial para ela, usufruir esse momento sem restrição. Portanto, naquele dia é o dia, está tudo certo, e nos outros dias não é o dia. Muito bem. Realmente aqui está, este é o segredo. Tudo, já viemos da conversa com o Dr. César, o equilíbrio, a prudência, e também se faz necessário no que toca à alimentação. Exatamente. Muito importante a pessoa ser prudente, pensar no que vai comer. Claro, e quando a gente está a falar de restrição, nós não estamos a levar também para o campo daquelas pessoas que têm, de fato, problema de saúde que não podem. Não pode mesmo. Isso aí é outro assunto. Aí já passou. Aí a gente não está dizendo que aquilo... Né? Nós temos que, de fato, fazer o que tem que ser feito. Estamos aqui a falar de uma pessoa que é saudável, mas que quer manter essa alimentação saudável e, de fato, o equilíbrio faz toda a diferença. Muito bem. Nós agradecemos muito à doutora Sofia Moradas por dividir connosco aqui a sua opinião, a sua contribuição, que de facto foi uma mais-valia para o nosso programa, a falarmos aqui sobre a alimentação no que toca ao nosso corpo. Vamos continuar a falar sobre este assunto e agora com a Patrícia, que traz-nos os inquéritos que foram lançados nas nossas redes, no Instagram e no Facebook, não é verdade, Sim, Patrícia? Luísa, já foram lá lançados e já tivemos telespectadores que entraram e deixaram a sua participação, que eu tenho recebido aqui as notificações. Mas ainda assim, você que nos assiste, que ainda não entrou, ou porque se esqueceu, ou porque esteve atento a fazer outras coisas, como, por exemplo, a ouvir aqui a doutora Sofia nos dar aqui as dicas, mas você agora pegue no seu telemóvel, agora que viu a minha imagem, e entre lá nas nossas redes sociais e deixe a sua participação sobre esse tema. Eu vou ler aqui a primeira pergunta que dizia: costuma dar mais atenção à saúde do corpo, da alma, do espírito ou dos três? E a outra é para que você deixe o seu comentário. Para si, o que é cuidar da alma? Então eu conto com todos vocês que estão aí em casa a nos fazer companhia, a assistir aqui o nosso programa Mulheres em Foco com mais um tema especial, para entrar nas nossas redes sociais e deixar lá a sua participação. Gostaria também de relembrar do nosso YouTube. Se você ainda não subscreveu, faça isso também. Eu já fiz, tanto mais que hoje eu recebi a notificação que o nosso tema do sábado passado sobre o autismo já está lá lançada, as dicas da doutora Luísa, que falou-nos assim como é que as pessoas podem lidar com esse problema. Então eu peço a você que ainda não subscreveu e que gostou com certeza de ouvir ela nos dar essas dicas, subscreva para que possa também ser o primeiro, assim como eu, a receber as nossas notificações. E é claro,
não poderia deixar de relembrar também sobre a nossa app da Unifé TV, para que você partilhe com pessoas que não estejam aqui em Portugal e possam ter